Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. A BCP11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós. Você já investe? Você investe em ações, investe em fundos imobiliários? Comenta aí pra gente que seu comentário é muito importante. Você sabe de qual setor ele é? Em que esse fundo investe? Quem é a gestora? Comenta aí pra gente que é bem interessante. Vamos lá. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final de janeiro e já contamos com 4.023 inscritos. Temos a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul e saiba mais. Tornando-se membro, você vai fazer jus a benefícios exclusivos, dentre eles participar de um grupo fechado do Telegram e também ter acesso antecipado a vídeos, dentre outros. O principal benefício é saber que você vai estar apoiando o nosso crescimento e nosso desenvolvimento. Tornando-se membro, o valor inicial de entrada é apenas 10 centavos por dia. Acho que é um valor baratinho, não vai te onerar e para a gente faz uma enorme diferença. Esse vídeo foi uma sugestão do Gerdielson Moreira. Ele fala, por favor, analisar o ABCP. Muito obrigado. Vamos lá. Antes da gente ir à frente, tem mais uma forma de você apoiar o canal caso você queira. Se você ainda não investe pela corretora Clear ou pela corretora MyCap e quiser investir por essas corretoras, se você abrir uma conta nessas corretoras e investir pelo menos R$100, você vai ganhar um bônus. E qual a vantagem disso? Você ganha um bônus e a gente também ganha. Eu sei que para você pode ser que não faça grande diferença, mas para a gente faz. Imagina assim, você vai estar apoiando o canal e a gente vai ganhar um bônus pela Clear. Se você investir 100, a gente ganha um bônus de R$70 e pela MyCap a gente ganha um bônus de R$50. Eu já ganhei bônus pela Clear, um dos bônus, eu não sei quem foi, se foi o pessoal aqui de casa. Não foi porque que o pessoal ainda não ganhou o bônus, mas alguém abriu conta com o meu link e eu já ganhei esse bônus. Inclusive, se você quiser vir aqui nos comentários dizer quem é você, tá? E pela MyCap eu já ganhei o meu bônus da minha abertura de conta. Ainda não ganhei nenhum bônus de indicação aí, tá bom? Então, se você quiser fazer, você também vai ser beneficiado com isso. Vamos lá saber a respeito desse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário, ele é do setor de tijolos, é um fundo de shopping. Hoje ele não está mais, entre aspas, na moda, tá? Mas shopping, saibam vocês que já foi, entre aspas, o setor mais queridinho, assim como logístico e papel hoje. Em tese, são os setores mais, assim, queridos pelos investidores de fundo imobiliário. O setor de shopping já o foi assim. Então ele é do setor de shopping, é um fundo com bastante histórico, foi lançado em março de 2004. Esse valor de IPO eu não sei, tá? Aqui tá como 18,50, mas eu desconheço. Eu não investia em fundos imobiliários nesse período. Mas ele é um fundo de base 100, tá? A sua gestora é a Rio Bravo, ele tem mandato renda e tem uma liquidez baixa, uma liquidez de 95 mil. Para pequenos investidores e até médios investidores, acredito que isso não vai impactar. Porque um médio investidor, na minha opinião, é aquela pessoa que investe por mês algo em torno de 10, 20, 30 mil. Na minha opinião, isso é um médio investidor. Um grande investidor, ele vai investir 100, 200 mil por mês ali, isso por mês. E por que que eu acho que isso, até para médios investidores, não vai fazer diferença? Por quê? 95 mil de liquidez significa que se você tentar movimentar 10% disso ou mais, isso vai depender de fundo para fundo, de ativo para ativo, mas, por exemplo, para você entrar com aí 10, 15 mil nesse ativo, você tem que ser, né, um médio ou grande investidor. Só que dificilmente alguém compraria só um ativo no mês. Então, por isso que eu acho que até para médios investidores ele conseguiria entrar ou sair do ativo aí com uma certa facilidade. Os usuários do site dão nota 3 de 5, ele não faz parte do IFIX e ele conta com mais de 12 milhões de cotas. Atualmente esse fundo está sendo negociado com um grande desconto, um PVP de 0,76. Todo o setor de shopping está sendo negociado com grande desconto, o setor como um todo. Esse desconto de 0,76 significa que ele está dando 24% de desconto. É um fundo bilionário, é um fundo que vale 1.119 bilhões, só que o mercado, as pessoas que investem, são dispostas a pagar apenas 854 milhões. Então note, é um fundo que hoje vale, o valor do seu bem, do seu imóvel, vale R$ 91,73, só que o mercado está aceitando pagar apenas R$ 69,00. Tendo o mês 11 como referência, é um fundo com 19 mil cotistas. Vamos à frente. Aqui a gente observa o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Então, ele está sendo negociado, fechou na data de antes da virada do ano, tá? Na sexta-feira ele fechou a R$ 69,00
No ano, ele já foi negociado no mínimo por R$ 60,71 e o máximo que ele foi negociado no ano foi R$ 79. Então, o que a gente observa? É um fundo que já estava negociando abaixo do seu VP já normalmente. E aí, só veio piorar mais a sua situação. A gente observa que é um fundo que tem bastante histórico e desde um bom tempo atrás ele já vem sendo negociado abaixo do seu VP, ó. Vamos observar aqui, ó, a linha dos R$ 80. A gente observa que, mesmo antes dessa atual problemática de estar um mercado mais conturbado, o fundo já vinha sendo negociado a R$ 80. Ó. Ele já não era tão bem visto assim pelo mercado. Em 2018, ele chega a próximo a 70. No final de 2018, ele se aquece. Fica o ano todo de 2019 bem cotado, ó, um pouco acima dos R$ 100. No final de 2019, esse fundo atinge um ápice a R$ 110, vem o momento pandêmico e joga suas cotas para patamares de R$ 70. E o mercado se recupera, ele volta a ser cotado a 90, depois fica lateralizado mais ou menos a 80 com tendência de queda, depois lateralizado a 70 e em novembro eu já tenho trazido diversos fundos. Novembro houve um grande fosso aqui novamente, ó. Todo o mercado imobiliário foi muito afetado e esse fundo atingiu uma queda que não se via nem no momento pandêmico. Ele atingiu a R$ 60,71. Volta a se recuperar e agora está nesses patamares de R$ 70. Vamos à frente. Tem alguns investidores que falam que investem em ativos de pelo menos 5 anos. Só que a grande maioria dos ativos de 5 anos que eu já trouxe são ativos, na minha opinião hoje, tá? Não são ativos tão bons. Esse é um ativo que tem histórico, ele tem 5 anos de existência. Aqui só vai ter 4 porque teve a virada de ano, né? Então já vai começar a contar 2021. Mas ele já conta com mais de 5 anos de existência. Bem mais, na verdade. É um dos fundos mais antigos que a gente tem no mercado. 2020 foi um ponto problemático para esse fundo. Ele ficou durante alguns meses sem conseguir entregar resultados. 2021 ele ficou somente um mês sem entregar resultado e vamos aguardar 2022 como esse fundo vai se comportar. Atualmente, a última entrega em dezembro, ó, foi 58 centavos. Inclusive, foi a maior do ano aí, tá? Mas ele agora, aparentemente, está estabilizado nesse patamar de entrega. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente consegue observar o quanto o fundo vem entregando. E como eu já havia antecipado, ó, fevereiro do ano passado ele anunciou 56 centavos. E aí, em janeiro, ele vai pagar 58 centavos. Esse fundo, a database é o último dia do mês, né? Então 30 de dezembro ele anunciou já o pagamento para janeiro. Então, tendo essa base de fechamento, representa um yield de 0,83, que para um fundo de tijolo, em especial, um fundo de shopping, em termos de yield, é um excelente yield. A gente observa, como eu disse, que em abril aqui, para maio, o fundo não entregou resultados. Foi o único mês no ano passado, 2021, que ele não efetuou pagamentos, tá? E, no geral, o fundo vem com acúmulo de 7% de dividend yield. Para fundos de shopping, esse yield está muito baixo mesmo. Tá bom? Por quê? Pela dificuldade que o mercado enfrentou. Eu tenho uma série no canal que o pessoal tem comentado, tá bem satisfeito com ela, eu tenho recebido muitos elogios positivos a respeito dela, que se chama Top 10 ou Top 20, tá? E eu tenho um Top 10 de shopping. Acredito que a BCP, salvo engano, ficou muito bem colocado lá e talvez até em primeiro lugar. Note que o yield acumulado não é um grande fator, mas no geral o fundo ficou muito bem posicionado lá. Qualquer coisa, assista a série para você ver lá. Lá tem vários critérios elegíveis, depois a gente faz uma somatória da pontuação total. É bem interessante essa série. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui são os ativos, os outros fundos imobiliários que tem o ABCP em seu portfólio, ó, o HGBS, o VBI, o RVBI, o IFE e o TTFOF. O destaque, entre aspas, isso aqui para mim eu não vejo como positivo, eu vejo como negativo, mas o HGBS, ele detém 7%, 7,5% das cotas do ABCP. Então, é muita concentração na mão de um único agente do mercado, né? De um único institucional. Eu não vejo esse movimento, esse tipo de situação como positiva, tá? Porque, entre aspas, eles têm domínio aí do fundo. Se eles quiserem movimentar para um lado ou para o outro, entre aspas, são feitas suas vontades, tá bom? Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. E o que eu quero trazer para vocês? Volta e meia, eu tento orbitar nos vídeos que eu faço sobre fundos imobiliários, eu tento orbitar entre informações às vezes mais rasas e informações às vezes mais aprofundadas. Então, eu já ia trazer essa informação, eu estava pesquisando sobre a problemática que esse fundo em especial tem, e no relatório gerencial ele fala sobre isso.
Então eu vou trazer dentro do próprio relatório gerencial. Mas se ele não trouxesse, eu ia trazer a parte, essa novela que esse fundo tem enfrentado, tá? Então vamos ver aqui os comentários do gestor e vamos ler aqui, vamos lá. Ó. Em novembro o resultado foi de 57 centavos, a distribuição de 56. O tráfego total no mês foi de 236 mil veículos, crescimento de 6%. Eu vou fazer um resumo dessa história deles. O resumo é, ora, o setor está aquecendo, o setor está se recuperando. É esse o ponto. Esse fundo imobiliário só tem um único ativo. Aí ele fala, 2021 no Gran Plaza, que é o nome do shopping que eles possuem. O shopping teve crescimento das vendas no equivalente a 14%. Em vendas totais, a evolução foi de 13%. O setor de conveniência e serviço apresentou uma retração repressiva. A inadimplência líquida foi de menos 3%. Boa parte do estoque da inadimplência acumulado já foi negociado. Ou seja, o resumo disso é que o setor de shoppings está se recuperando. Agora, não tem como a gente saber se ele vai ter plena recuperação, se ele vai se manter isso. Por quê? Tendo em vista essa questão pandêmica que nós estamos vivendo, essas variações que a gente vê no mundo afora, pode ser que agrave-se de tal forma e o mercado precise fechar, ter novos lockdowns, novos fechamentos, né? Mas, por enquanto, eu vejo como muito promissor. Vamos à frente. Agora, esse é o ponto crítico desse fundo. Além desse fundo imobiliário, existe o PQDP, salvo engano, o código é esse, que é o Parque Dom Pedro. É outro fundo de shopping que também está passando por uma situação idêntica e semelhante a este fundo. Então, esse aqui, eu não costumo ler tudo, eu costumo só trazer histórico para vocês, mas eu faço questão de ler tudo aqui para vocês, para quem ainda não sabe dessa novela, não sabe da problemática que esse fundo enfrenta, para você decidir se isso é um ponto de você querer entrar no fundo ou não. Sabidamente, eu falo que eu não invisto em fundos da gestora Rio Bravo, isso é questão pessoal minha, não quer dizer que você deva ou não investir, é só o meu ponto de vista. Eu não invisto em fundos da Rio Bravo, ponto. Até me questionaram um fundo que ela tem cogestão aí, que inclusive lá estão fazendo um bom trabalho, mas eu não invisto em fundos da Rio Bravo. Ponto, beleza? Vamos ler aqui para vocês entenderem o que esse fundo está passando. Ó. Em 3 de abril de 2019, a administradora recebeu um ofício da CVM solicitando a republicação das demonstrações de 2017 e 2018, que foram auditadas e que se fizesse isso no prazo de 30 dias. Aí eles continuam. Portanto, a tributação aplicável à pessoa jurídica, uma vez que a Cyrela detinha 61% das cotas do fundo antes mesmo de terminar o processo administrativo, a CVM já havia encaminhado ofício para a Receita Federal. Segundo a gestora, na versão deles, a CVM pediu algo e antes deles terminarem, a gestora já mandou para a Receita algo. A CVM já mandou para a Receita algo. Mas... como eu não acompanho esse fundo, a versão que eu sei não é essa. A questão é, a CVM notificou a gestora por diversas vezes e a gestora, vou usar um linguajar aqui não apropriado, né? Mas a gestora bateu no peito e falou, não, a gente está certo, a gente não está errado, nosso ponto de vista é correto. Como a gestora não cumpriu o que a CVM pediu, aí a CVM falou, olha, Receita, este fundo imobiliário está fazendo tal situação. E o que eu quero dizer para vocês? Salvo engano, ninguém pode deter mais de 15% de um fundo imobiliário, porque senão ele perde os benefícios fiscais que ele pode ter. Entende? Então, assim, se eu, pessoa física, comprar mais de 15% de um fundo imobiliário, em tese, esse fundo imobiliário vai perder os benefícios fiscais que ele poderia ter, como essa isenção que a gente sabe que imposto de renda, vários outros benefícios aí que pode vir a ter. Tudo bem? E aí, o que acontece? Aparentemente, essa empresa aqui, ó, ela detinha mais do que esse limite fiscal que poderia ter, tá? Eu vou continuar falando aqui, ó. Nesse sentido, a Rio Bravo respondeu ao ofício apresentado toda a explicação necessária, fundamentando o não enquadramento do fundo no artigo 2º da lei. Dentre os motivos apresentados, informou-se a CVM que referida lei federal era posterior à estruturação do fundo. Então, assim, e aí nesse ponto eu não entro nesse escopo, e no meu ponto de vista, eu até concordo com o posicionamento da gestora, tá? E isso cabe briga judicial, porque isso cabe até na esfera penal. A lei penal não deve retroagir salvo em benefício do réu. Então, esse princípio, que está até na Constituição, o princípio da irretroatividade da lei penal e tal, esse tipo de princípio, ele vai se abrange a demais outros setores. Poxa, se isso vai prejudicar quem já está no mercado, você não pode retroagir de qualquer forma. Na pior das hipóteses, deve ser dado pelo menos um prazo para devidos ajustes, para devidos, sabe? Mas vem uma lei posterior
e muda as regras do jogo e agora você está desenquadrado, entende? A situação que a justificativa da gestora é essa. Então, novamente, ó. Dentre os motivos apresentados, informou-se que a referida lei federal era depois da estruturação do fundo e do próprio empreendimento. Tampouco a CCP era construtora, incorporadora ou sócia do empreendimento. Aí eles continuam. Nesse ponto, ó, novamente, ó, eu tento ser o mais isento possível. Apesar de eu não investir nos fundos da gestora, apesar de eu saber que isso aqui é um imbróglio desgramado, que isso aqui é uma problemática gigantesca, eu não tenho por que falar contra a gestora nesse ponto e sou até a favor dessa tese deles. Tudo bem? A Rio Bravo alegou ainda que a CVM não possuía competência para se manifestar sobre o enquadramento do fundo, tanto que ela não tinha, que ela mandou para a Receita quem era competente. Ato posterior, a área técnica da CVM considerou sua decisão e encerrou o processo perante o fundo. No entanto, como informado acima, a CVM já havia acionado a Receita Federal antes mesmo da prestação de esclarecimentos pelo fundo. Aí ele continua. Até aquele momento, a Receita Federal nunca havia questionado tal enquadramento, tendo inclusive realizado fiscalização periódica em 2016 e 2017, em todos os fundos da Rio Bravo. Aí eles continuam. Em 2020, a Receita solicitou alguns documentos do fundo acerca da matéria, os quais foram prontamente entregues pela administradora. No final de agosto de 2020, o fundo recebeu a autuação da Receita, que entendeu no curtíssimo espaço de tempo e também sem a prestação da devida fundamentação que o fundo estaria enquadrado no artigo 2º da lei. Ou seja, ele havia perdido seu benefício fiscal de ser um fundo imobiliário. E com isso, ele deveria recolher impostos. Tá? Ele deixou de pagar imposto de renda quando ele deveria pagar. Fundos imobiliários são isentos de pagar impostos, tá? Nesse sentido aqui que eu estou dizendo. Vamos à frente. Continuando aqui, a gente vê o seguinte, ó. Proposta de cisão parcial, consulta formal em 2020. Aqui eu vou só resumir. Em 2020, a Rio Bravo, cumprindo sua função administrativa, publicou uma consulta aos cotistas, propondo a cisão parcial do fundo e uma nova emissão de cotas para arcar com as despesas de regularização, cisão automática e tal. Tal consulta foi iniciada em 30 de novembro e em 18 de dezembro, a Rio Bravo recebeu notificação da CCP se opondo à cisão do fundo. Olha as palavras da gestora. Num tom ardiloso e incompatível com a realidade dos fatos, solicitando ainda o cancelamento da consulta. Aí eles continuam. Por estar evidente em conflito de interesse e não possuir qualquer fundamento legal para solicitar cancelamento da consulta, a Rio Bravo deu prosseguimento à cisão do fundo. Vale lembrar que o eventual enquadramento do fundo no artigo tal deu-se em razão da participação da CCP no fundo, portanto não caberia a CCP exceder poder de voto e vetar a cisão pensando apenas no seu próprio benefício. Vamos continuar, para vocês verem que não é uma situação tão simples, é uma briga interna, não é uma briga que isso aqui está gerando problemas financeiros e tudo. Ó. Não satisfeita, a CCP ajuizou com pedido de segredo de justiça, 22 de dezembro, ação cautelar com pedido de liminar solicitando a imediata suspensão dos efeitos da cisão do fundo, tendo sido deferida a cautela e tal. Aí eles continuam. O fundo já estivesse constituído e listado. A Rio Bravo apresentou em 23 de dezembro recurso ao Tribunal de Justiça, no entanto, o pedido de cassação da liminar foi indeferida pelo desembargador. Até o presente momento, não houve reversão da liminar concedida. Olha a briga judicial. Vamos à frente. E aqui que está a problemática financeira que isso gera. Em 2 de fevereiro de 2021, publicou nova consulta diante da prestação de alternativa de reestruturação do fundo pela proposta da CCP. Aí não foram propostas também outras matérias. Ainda, caso investidores optassem por não ratificar, confirmar o conflito ou não aprovar outro modelo de decisão proposta pela CCP, também foi fornecida uma terceira opção para dar seguimento ao fundo, com alternativa de alienação do ativo do fundo, ou seja, vendeu o imóvel. Em 10 de fevereiro de 2021, a administradora publicou um novo fato relevante informando que foi proferida decisão no âmbito da ação judicial mediante um novo pedido da CCP sobre consulta. E vamos lá, ó. Levantamento do segredo de justiça, permitindo acesso integral ao conteúdo da ação judicial a todos os cotistas. Ponto 2. Imediata exclusão dos itens tais aqui, ó, sob pena de multa diária de 100 mil. 3. Manutenção da deliberação do item tal, proposta de cisão do fundo. Diante dos fatos, resta claro as reais intenções da CCP diante da suspensão dos efeitos de deliberações minoritários no âmbito da consulta formal e a manutenção da deliberação tal. Proposta alternativa de cisão do fundo pela própria CCP. As decisões, portanto, só deixaram de atender os reais interesses do fundo e os demais cotistas minoritários. Vamos à frente aí, vamos lá. Note que é bastante informação só sobre essa cisão. Em 11 de fevereiro de 2021, a CCP apresentou aditamento à petição. Em 15 de abril, após manifestação, as partes nos autos, agravo de instrumento tal, o tribunal julgou conjuntamente os recursos, mantendo as decisões recorridas.
No âmbito da ação principal, seguir a prestação de resposta, a réplica e tal, que são todas questões judiciais. Vamos à frente aqui, vamos lá. Como eu ainda estou nesse fato aqui, eu fiz questão de vir e procurar aqui, ó, eu peguei no site Desmistificando o FII, tá, da época, ele fala, ó, em razão disso, o fundo recebeu um auto de infração de 158 milhões referente a impostos, juros e tal. O valor é equivalente a R$13 por cota. Praticamente o valor que aí o caso aqui, o rapaz do site, o analista calculou, lá em 2019, quando começou essas polêmicas, tá? Vamos lá, vamos à frente. Então o que acontece? Só para vocês terem ideia, hoje não, né? Na época que ele trouxe aquela reportagem, isso pode impactar no fundo R$13. Se realmente isso for cobrado, mais os outros encargos em cima e tudo, vamos arredondar para uns 15, sei lá, 20. Então você tem que pensar o seguinte, se realmente o fundo for vendido, quanto será que eles vão conseguir apurar? Se a cota vale 100, será que eles vão conseguir vender por 80? Você desconta aí, vou exagerar, tá? Você desconta 20, então em tese é como se o fundo valesse 60, sabe? Tô exagerando números aqui. O ponto é, se você decidir entrar nesse ativo, saiba que pode ter esses problemas judiciais que o fundo vai enfrentar. Isso não é do dia para noite, isso aí não vai ser decidido agora em 2022, pode ser, mas não tem como a gente saber, porque questões judiciais pode se arrastar aí por anos e anos e anos e anos. Tá bom? Mas saibam que tem essa problemática aí. Em termos de taxa, o fundo cobra 0,10 sobre o patrimônio líquido, com no mínimo 51 mil em 2016 reajustado pelo IGPM. Então hoje, com certeza, é muito mais que isso aqui. Como que a gente vai fazer na prática? Na prática, a gente vai pegar aqui, ó, os 2 milhões aqui que o fundo recebeu e vai abater isso dos 61 mil que foram as receitas totais aqui. E vai ver o quanto que isso representa, tá? Então vamos ver quanto que está sendo a taxa que o fundo tem recebido, ó. 2 milhões 150 vezes 100 dividido por 61,484. A gente vai ver que as taxas são até muito boas. 3,49%, bem aceitável, uma taxa bem bacana, tá? Então, em termos de taxa, bom. Termo de yield atual, bom, né? Vamos à frente. Termo de PVP, bom também. Outro ponto bem bacana. Ó, essa linha de vacância, ó. Então, a vacância, que era de 2,4% em novembro, chegou a atingir picos de 9%, hoje caiu já para 7,8% em novembro. Ó. Bastante redução e sinal de recuperação. Eu acredito bastante no setor. E inadimplência, que chegou a ter 40% do fundo dos seus inquilinos inadimplentes, hoje está na casa de 4%. Esse aqui, para mim, é informação melhor ainda do que a questão da vacância. Disparou a inadimplência, as pessoas não estavam conseguindo pagar, né? Por questões de, lógico, estava fechado, não tem como pagar, não está gerando receita. E hoje está na casa de 4%. Ótimo ponto de vista aí, vamos lá. Aqui a gente vê os setores que o fundo tem. 99% está no ativo e 1% em caixa. E quais setores? 27% é uma loja âncora, 8% mega lojas, lazer, vestuário, diversos segmentos aí, ó. Bem interessante o shopping, porque tem diversos inquilinos e de diversos setores da economia aí. Vamos à frente. Então, pessoal, eu sei que eu perdi dessa vez muito tempo na parte desse imbróglio judicial, mas é porque acredito que pode ter pessoas que não sabem que o fundo está passando por essa problemática. E se realmente ele ficar desenquadrado, em tese ele vai ter que parar de ser negociado na bolsa, né? Porque, ou pelo menos perder os benefícios de imposto de renda. Um dos grandes benefícios que eu vejo de fundo imobiliário é você ter renda sem ter que pagar renda, sem ter que pagar imposto de renda, né? Então pode ser que ele se desenquadre nisso. É um grande risco. Quem investir no fundo tem que estar ciente disso, tá bom? No próprio relatório tinha poucas informações a respeito do shopping, a respeito dos seus ativos aí. Até por isso eu fiz questão de dessa vez dedicar um pouquinho mais tempo a essa problemática judicial. Se tiver ficado alguma dúvida, comenta aí que eu tento esclarecer, eu tento explicar da melhor forma possível. Vou pedir que você deixe o like novamente, por favor, deixa o like para nós. Comenta o que você acha desse fundo. Você investe? Você está satisfeito com ele? Você está tranquilo em relação a essa problemática judicial? Diz pra gente aí o que você acha a respeito desse fundo imobiliário. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas, nos ajude na meta de 5 mil inscritos até o final de janeiro e torne-se membro. Tornando-se membro, você vai ajudar financeiramente o canal. Abra uma conta na corretora Clear ou MyCap com o nosso link aí e nos ajude no desenvolvimento do canal. E tá aí Gerdielson.
Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha sido esclarecedor para você aí. Eu tenho um outro vídeo do ABCP no qual eu foco mais no fundo. Qualquer coisa você pode ver o vídeo anterior esse que a gente está trazendo aqui. Eu vou ficando por aqui e vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham boa tarde. Fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.